Olá, esse é o Dia de Campo na TV, o seu canal de informação sobre as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e parceiros. Confira na reportagem como deve ser feita a conservação do solo e da água no semiárido para evitar a desertificação do solo. O semiárido brasileiro corre sérios riscos de desertificação. A área ameaçada corresponde a quase 1 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a mais da metade da região Nordeste e ainda o norte de Minas Gerais, onde predominam os solos rasos, o clima seco e a cobertura vegetal esparsa. Essas características tornam o solo da região semiárida mais vulnerável ao processo de degradação. O mau uso do solo nas áreas agrícolas é outro fator que tem contribuído para desencadear esse processo. Práticas como as queimadas e a derrubada de florestas deixam os solos expostos à incidência das chuvas e enfraquecem a sua estrutura, o que favorece a erosão. Uma alternativa para diminuir a erosão e a falta de retenção da umidade no solo é a adoção das práticas de manejo e conservação do solo e da água. Mas essas práticas ainda são pouco utilizadas pelos produtores da região semiárida. No município de Pocinhos, na Paraíba, 20% da propriedade do agricultor Antenor Ribeiro sofreu erosão porque o antigo proprietário arrancou toda a plantação que existia no local e deixou o solo completamente desprotegido. Há 7 anos eu comprei essa propriedade aqui, né, de 20 hectares, e esse solo aqui antes era sisal, né? Já comprei essa área degradada já, porque tinha cobertura de sisal e o sisal foi todo tirado para uma indústria de papel e o solo ficou desprotegido, então a erosão fez todo esse estrago aqui. E já desse outro lado aqui eu tenho essa parte aqui, né, esse alto, com a cobertura nativa do solo, e é uma área preservada que eu não deixo ninguém tocá-la, né? Para preservar o solo da sua propriedade, o agricultor deve adequar o sistema de cultivo para manter a maior quantidade possível de cobertura vegetal. Solos pouco férteis e com alta suscetibilidade à erosão devem ser ocupados com vegetação permanente, como é o caso das florestas nativas ou área com culturas perenes. As florestas também são recomendadas para proteger os rios e mananciais. Manter o solo coberto com plantas durante o período chuvoso ajuda a reduzir os efeitos da erosão. Também conhecido como adubação verde, o cultivo de plantas de cobertura é uma das técnicas mais baratas e acessíveis de conservar o solo. Em áreas onde é feito o cultivo convencional com preparo do solo, as culturas de cobertura podem ser utilizadas como adubo. A adubação verde aumenta a infiltração e retenção da água e a matéria orgânica, o que é importante para melhorar a fertilidade e conservar o solo. Além da adubação verde, existem diversas técnicas de manejo e conservação do solo. Entre as mais recomendadas pela Embrapa para a região semiárida estão o plantio direto, a adubação, a calagem, a rotação de culturas, o cultivo em curvas de nível e o terraceamento. Agora, na segunda reportagem, você acompanha as técnicas de conservação do solo e da água para o semiárido. Uma técnica de manejo importante para reduzir os custos com o preparo do solo na implantação da lavoura e ainda aproveitar o período chuvoso desde o início é o sistema de plantio direto. Neste sistema, a semeadura é realizada sem que haja aração ou gradagem prévia do solo.
O plantio é feito com a semeadora no solo não revolvido. O plantio direto divide-se basicamente em duas etapas. Primeiro, é feita a dessecação com herbicidas da cultura de cobertura ou das plantas daninhas para a formação da palhada. Em seguida, é feita a semeadura. Aqui nós temos uma área de plantio direto de mamoneira que vem sendo cultivada há 3 anos em sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto no semiárido ele traz algumas vantagens para o agricultor. Entre elas, a gente pode falar que é o aproveitamento melhor do período chuvoso. Já no início do período chuvoso, o agricultor faz o plantio e não perde tempo em fazer o preparo de solo, o que acaba gerando mais produtividade para a cultura, já que ela aproveita melhor esse período chuvoso. Outra vantagem do plantio direto é que as culturas de cobertura ou a palhada, elas fazem com que o sistema radicular dessas culturas de cobertura ou as próprias plantas daninhas fazem microcanais no solo, que fazem com que o sistema radicular da cultura sucessora, no caso aqui a mamona, consiga penetrar mais no perfil do solo. A gente pode ver aqui que a gente não tem compactação nesse solo e a mamona fez o sistema radicular dela profundo, conseguindo aproveitar melhor a água. Porém, a gente tem que ter noção que uma das dificuldades do plantio direto aqui no semiárido é a dificuldade de formação de palhada. Porque nem sempre o agricultor consegue fazer uma cultura de cobertura antes do início do período chuvoso, porque nem sempre ocorrem chuvas esporádicas antes desse período, que favoreceriam a cultura de cobertura. Então, quando não ocorrer chuva esporádica, o agricultor pode utilizar as próprias plantas daninhas para dessecar e fazer o plantio direto. A palhada ou cobertura morta protege o solo contra o impacto direto das gotas de chuva, diminuindo o escoamento superficial. Com o passar do tempo, a matéria orgânica se decompõe e aumenta a agregação das partículas do solo, tornando-o mais resistente à erosão. Em solos descobertos, a degradação da matéria orgânica é acelerada pelo aquecimento, o que reduz a fertilidade do solo. Para a formação de palhada, o ideal é cultivar espécies com elevada relação carbono-nitrogênio, especialmente as gramíneas, porque elas se degradam mais lentamente e assim a palhada fica por mais tempo na superfície do solo. Entre as culturas que podem ser utilizadas como cobertura estão o sorgo, o milheto e a braquiária. Outra opção é fazer o cultivo de gramíneas em consórcio com leguminosas, pois as duas espécies possuem sistema radicular com características diferentes e a leguminosa tem a vantagem de fixar nitrogênio no solo. O produtor pode ainda aproveitar as plantas de cobertura para alimentar os animais e cultivar as culturas comerciais, como feijão, milho, algodão, sobre os restos dessas culturas de cobertura. Em terrenos com declividade, o plantio em curvas de nível é uma das técnicas fundamentais para controlar a erosão. O preparo do solo e o plantio devem acompanhar as curvas de nível para aumentar a rugosidade do terreno. Assim, as valas deixadas pela semeadora e as linhas de plantas cultivadas formam barreiras que reduzem o escoamento da água e do solo. Quando as operações de preparo do solo e plantio são feitas ladeira abaixo, ocorre a formação de valas, no sentido das rodas do trator, formando caminhos, onde a água se concentra e ganha velocidade, o que favorece a erosão. Entre os equipamentos mais simples para fazer a marcação das curvas estão o nível de pedreiro e o nível de mangueira. Uma forma simples que poderíamos usar para resolver, ou pelo menos diminuir os problemas de erosão acontecido muito aqui no semiárido, dado a essas áreas que nós temos com declividade, seria a construção de barramentos em curvas de níveis, né? Como esta que está sendo aqui, que é um processo simples, e para fazer isso aqui nós começamos inclusive a marcar as curvas de nível. Para marcar essas curvas de nível, utilizamos equipamento bastante simples e de acesso ao agricultor familiar. Em terrenos com declividade mais acentuada, o produtor deve associar o plantio em curvas de nível a outras técnicas de conservação do solo, como o terraceamento, por exemplo.
Essa prática consiste na construção de estruturas físicas de solo no sentido transversal ao declive do terreno, em intervalos regulares, para controlar o escoamento superficial das águas da chuva. Essas estruturas, chamadas de terraços, são construídas com arado ou terraceador, formando pequenos aterros. Outro fator que deve ser levado em conta é que o custo de implantação e de manutenção de um sistema de terraceamento é relativamente alto. Antes de decidir pela implantação do terraceamento, o produtor precisa realizar um levantamento das condições de solo, clima e das culturas a serem implantadas na área e equipamentos disponíveis. É necessário ter segurança e eficiência no controle da erosão, pois o rompimento de um terraço pode levar à destruição de todos os outros terraços que estiverem abaixo, acarretando grandes prejuízos. No município de Areia, na Paraíba, o produtor João Batista de Lima é uma referência no manejo e conservação do solo e da água. Há 15 anos, ele trabalha com curvas de nível, terraceamento e aproveita todos os restos de plantas como cobertura do solo e na adubação orgânica. Bom, eu cheguei aqui há 18 anos, notando os problemas que tinha na propriedade, de erosões, de vossorocas, problemas de água, faltava até água para o consumo, tanto humano como animal. O sítio é sem ter reflorestado. E eu, notando isso, eu fiz questão de fazer, junto com o pessoal da universidade, junto com a Emater, nós fizemos um trabalho extraordinário, fazendo esse sistema de curva de nível, matéria orgânica, a gente conserva tudo o que existe de sobra de cultura, a gente faz cobertura morta, porque isso aí dá muito importante fazer a compostagem, fizemos curso de compostagem, e isso aí influenciou demais na propriedade. Não existe mais erosão no sítio, em qualquer lugar do sítio não existe mais. E outra coisa, os plantios melhoraram. Água, nós não tínhamos água nem para consumo humano, nem para animal. Hoje em dia é uma realidade, a água é abundância. O clima, é uma maravilha o clima aqui. Parece um clima da região sul, é a Suíça brasileira. E aqui é uma coisa maravilhosa. Eu adoro isso daqui. Fizemos esse sistema, inclusive, para divulgar para a comunidade, para ver se as pessoas gostariam de imitar, de fazer, mas infelizmente não fizeram, mas ficou muito bom. Eu agradeço profundamente toda a minha ajuda que eu tive, da universidade, dos professores, da Emater, do sindicato, de todas as pessoas que contribuíram para hoje esse sítio ser modelo, não só dentro da região, do município de Areia, mas como também dentro do estado da Paraíba. Como a propriedade do João Batista é muito íngreme, ele capta a água que escorre nas laterais dos terraços, conduzindo a água para pequenas barragens, mantendo a água no interior da propriedade. Com o uso dessas técnicas de manejo e conservação do solo e da água, o produtor reduz os impactos da agricultura no meio ambiente e aumenta a possibilidade de sucesso no semiárido, obtendo maior produtividade mesmo em anos de estiagem. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Algodão, em Campina Grande, na Paraíba, pelo telefone código de área 83, número 3182-4300. Por e-mail, o endereço é cnpa.saque@embrapa.br. Na internet, www.cnpa.embrapa.br. E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas eu espero te encontrar em breve. Até a próxima!